Bom dia, paz do Senhor. Estamos aqui, nosso momento de oração e devocional da Palavra de Deus. Hoje fazem 69 dias, olha que bacana, amanhã vamos fazer um aniversário, 70 dias de oração e de aprendizado na Palavra de Deus, amém? Hoje também nós vamos estar orando pela fim da campanha de 30 dias de jejum, buscando o dom de sabedoria, amém? Glória a Deus. Já entrou bastante aqui, nem falei oi. Oi, Edene, Wanderson, Erivelto, Rafaela, Tian, Rafaela, Márcia, a Darly, Wanderson, sejam bem-vindos. Nós estamos dando continuidade. Você não me viu aí, não? Oi, amore. O Ciro, dessa vez ele não está lá em cima me ouvindo, ele está aqui do lado. Aí ele fica aqui me chamando a atenção do meu lado. Imagine a pressão que eu estou aqui para entregar essa mensagem, né? A Bíblia online aqui do meu lado, como que vai ser? Posso errar nada. Mas nós estamos dando continuidade. Rafaela, te amo. Isso. Seja bem-vinda. Então, nós vamos dar continuidade no livro de Neemias. Livro de Neemias, nós estamos tendo um aprendizado, igreja, a falta de entendimento. Filha da pastora Josefa de Jataúba, paz do Senhor, manda um beijo para a pastora Josefa, um beijo do bispo também, fala que nós estamos com saudade, amém? Glória a Deus. E o livro de Neemias, ele é muito importante conhecê-lo com profundidade para que a gente vença etapas na vida importantíssimas. E que etapas na vida? Todos nós, um dia, vamos passar por um momento que precisaremos reconstruir áreas na nossa vida, quer seja áreas emocionais, quer seja áreas financeiras, quer seja áreas ministeriais, quer seja áreas de relacionamento com filhos. É inevitável, acontece em toda casa, desde os mais abastados ao menos abastados. Todos vão passar por um momento na vida que é necessário reconstruir, recomeçar, mudar a rota. Todos nós já fracassamos em alguma área da vida. Até então, não conheço ninguém 100% perfeito, né? Todos nós um dia já fracassamos, algo deu errado, alguma situação não deu certo e nos é necessário que nós dê início a um processo de restauração, reconstrução, iniciar um propósito, uma verdadeira missão de vida. Agora, é muito comum também no nosso meio o nível de desistência diante das missões, o nível de desistência diante da reconstrução, o nível de desistência diante do propósito. E por que esse nível de desistência ele é tão grande? Por que as pessoas hoje, às vezes, elas se revoltam com o Evangelho, ou às vezes elas não entendem, não compreendem o Evangelho? Olha, a minha posição sobre isso é totalmente falta de conhecimento da palavra. Se nós temos um conhecimento da palavra, hoje a igreja, por falta de conhecimento da palavra, perece em reconstruir áreas da vida, porque eles têm um pensamento cristão utópico, eles têm um pensamento cristão conceitual de si mesmo, daquilo que ele ouviu, do que o outro acha. Ele não tem os princípios da palavra de Deus, o conceito, a verdade da palavra de Deus, por instrução das letras da Bíblia Sagrada. Ele cria uma utopia. Então, a gente vê muitas pessoas revoltadas, né, por não conseguir a caminhada de reconstrução ser tão difícil,
por falta de conhecimento da palavra de Deus. Então, o livro de Neemias, o livro que nós estamos estudando, capítulo por capítulo, versículo por versículo, com profundidade, é para que nós sejamos fortalecidos na verdade bíblica, nos princípios bíblicos, mediante as situações que nos vão acontecer, né? É de todos nós, um dia, passarmos por momentos de fracasso e momentos de reconstrução, mas nos é mais sábio passar esses momentos de reconstrução sabendo como esse processo funciona. Então, o livro de Neemias, ele me traz esses alertas, ele me traz os caminhos, os alertas do caminho. E se eu já tenho esses alertas do caminho dentro de mim, eu me frustro menos, eu me decepciono menos, eu fico menos estressado, apavorado, desesperado, porque eu sei que o caminho é dessa forma. Vamos falar agora espiritualmente, o mundo espiritual. O mundo de Satanás e seus demônios, eles operam dessa forma. Eu sabendo que é dessa forma, eu minimizo as minhas dores. Amém? Então vamos lá. Nós um dia imaginaríamos na nossa vida, quando nós recebêssemos uma palavra de Deus, às vezes nós queremos muito reconstruir uma área, ok? E essa área está gritando no nosso coração e a gente toma uma decisão de não viver nunca mais essa dor dessa área. Que seja na área afetiva, no casamento, nas finanças, a gente olha a situação e se revolta, fala, eu nunca mais eu vou viver isso. Deus, muda minha história, eu quero que isso seja uma missão de vida, um propósito de vida. Deus entrega uma palavra. E quando Deus entrega uma palavra dizendo, vai, restaura, reconstrói, você já parou para pensar que quando você recebe essa palavra e recebe o amparo de Deus, recebe até o amparo de pessoas, você passaria por muitos problemas? Essa falta de informação, de conhecimento bíblico que frustra as pessoas, que não deixam elas nem iniciar, porque ela observou que o outro passou por situações difíceis e ela não quer passar, ou ela se frustra já nas primeiras situações, os primeiros problemas adversos que acontecem. Aonde que nós imaginaríamos que um homem com todo o exército aparado do rei ia passar por calúnia, por difamação, por zombaria, por dificuldades, problemas financeiros, ameaça de morte, seria injustiçado, onde o povo teria o trabalho dobrado, um trabalho mais árduo, eles teriam que trabalhar e ainda lutar, né? A Bíblia nos mostrou que com um dos braços eles reconstruíam e com o outro braço eles não abandonavam a sua espada. Lá no capítulo 4, no versículo 25, ele disse assim que os irmãos, eles nem trocavam as roupas, porque eles tinham que ficar com a espada na mão e ao mesmo tempo tinham que continuar trabalhando. Aonde que nós imaginaríamos que receber uma palavra de Deus de vai, nós passaríamos por grandes tribulações e problemas? É nesse momento que muitos de nós cristãos abandonam o evangelho, se revolta com Deus, cria antipatia por recomeçar, acomoda nos problemas, acomoda nas situações difíceis, achando que a vida é assim mesmo. E agora, deixa eu falar uma coisa para vocês, capítulo 6, vai piorar. Quantos de nós conhecemos pessoas que são frustrados com profetas, falsos profetas, profecias perseguidoras, profecias malignas, injustiça, conspiração dentro do meio? Quantos de nós ficamos frustrados, decepcionados com a igreja, com o nosso meio, porque viveu essa experiência? Quem fica frustrado, horrorizado, indignado por ter vivido essa experiência é porque não conhece a Bíblia Sagrada.
porque se conhecesse os princípios da Bíblia Sagrada, saberia que passariam por esses momentos. Então, aqui no capítulo 6, Neemias, ele está finalizando a obra, finalizando o processo de reconstrução. E agora ele vai ser persuadido, o inimigo vai dar um de amigo, ele vai ser agora acusado de uma rebelião e ele agora vai ser perseguido por falsos profetas. Quanta coisa ele vai passar, mesmo vivendo debaixo de uma palavra de Deus. Amém? Versículo 6. Ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante de nossos inimigos que eu tinha edificado o muro e que nele não havia brecha nenhuma, embora até esse tempo não tivesse posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer: vem e congreguemo-nos juntos nas aldeias, no vale do Ono. Porém, intentavam me fazer o mal. Olha, nós já passamos agora pela terceira experiência da questão do perdão sem consultar ao Senhor. Nós aprendemos isso com Davi, nós aprendemos isso também na mensagem de Davi e também agora nós estamos vendo aqui com Neemias. Sambalate, Tobias deu um agora de amigo e convidou Neemias para que congregassem com eles, festejassem com eles. O muro já tinha terminado, só faltava colocar as portas nos portais. Enviou carta, ele convidou para festejar muito. Olha, durante um processo de reconstrução, não faça nada sem consultar o Senhor. Não faça nada sem buscar o Senhor, até mesmo querer festejar achando que o inimigo agora ficou bonzinho. Gente, o coração da pessoa possuído de ira, o coração de uma pessoa possuído de revolta, aquele coração que não vai participar do teu futuro, da tua alegria, não vai ter parte do teu futuro e da tua alegria, não vai ter memória, o nome dele não vai aparecer no teu futuro e da tua alegria. Esse coração, ele não muda de uma hora para outra. Não é porque agora você terminou, que você já está nos finalmente, que agora ele vai querer te abraçar e cumprimentar. Nós precisamos sempre avaliar as motivações que estão por trás das pessoas, até mesmo nos bons comportamentos e nos atos de gentileza. Olha que interessante. Não é porque o inimigo agora é gentil, não é agora porque o inimigo quer apertar a sua mão e não é porque agora o inimigo agora quer festejar com você que você vai achar que ele vai deixar de ser inimigo. Olha, Judas beijou Jesus enquanto estava entregando ele ao traidor. Então presta atenção. Todo ato de misericórdia de um inimigo precisa ser avaliado. Não entregue seu coração a qualquer ato de engano. Neemias escreve na sua carta: eles estavam intentando ver o mal. Quantas pessoas nós perdoamos, abraçamos, reconciliamos e no outro dia eles nos intentam mal. Por quê? Porque até reconciliação nós precisamos consultar o Senhor. Então vamos lá. Enviei-lhes mensageiros com essa resposta: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? Então olha que interessante, a carta de Neemias nos ensina até como sair dessas situações. Olha, como que a gente vai lidar com uma situação de um inimigo que agora está querendo ser bonzinho, tem um intento, um fingimento por trás. Como que a gente vai lidar com essa situação? Não posso, minha obra não está concluída, eu estou trabalhando. Eu não tenho tempo para reconciliação fingida, eu não tenho tempo a perder. Sabe que eu aprendo com isso, igreja?
Olha, nós precisamos ser menos emotivos e mais espirituais. Nós precisamos ser menos emotivos e mais cheios de propósito. Nós precisamos ser menos emotivos e mais focado na missão que Deus entregou. Tem muita gente perecendo porque deixou o processo da caminhada e foi da onde querer ser emotivo. Não é hora de ser emotivo, é hora de concluir a missão. Amém? Então Sambalat, pela quinta vez, me enviou o seu moço com uma carta aberta de moço. Você vê que ele é insistente. Ele tem uma certeza que esse caminho vai levar ele ao sucesso, porque se Neemias fosse lá eles matariam Neemias. Você vê que tem algumas reconciliações que são insistentes. Tem reconciliações que a pessoa ela manda até 4, 5 cartas. Cuidado, não tenha pressa. Ore ao Senhor. Há tempo para todas as coisas, inclusive para a reconciliação. Não caia num ato doloroso de emoção. Então vamos lá, versículo 6, na qual estava escrito: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz: tu e os judeus intentais rebelar-vos, pelo que edificas o muro, dizes que quere e farei deles rei. Então olha só, Neemias estava sendo acusado agora por eles de rebelião, que intentava fazer Neemias rei e roubasse e tomasse toda a Judéia. Então vamos lá, ele tentou primeiro ser amigo. Espera um pouco, espera a sexta carta. Inimigo não aguenta muito tempo. Inimigo ele revela quem ele é. Depois ele já viu que Neemias não caiu nesse laço de uma falsa reconciliação, ele vai lá e lança uma ilegalidade. O diabo ele adora apresentar ilegalidades. Por que o diabo ele adora apresentar ilegalidades? Porque é por esse caminho que ele anda, porque é por esse caminho que ele é. Presta atenção, o moralista que gosta muito de apresentar ilegalidades, você vê que ele tem muitas outras ilegalidades escondidas por trás. Então, o diabo ele tem esse princípio de fazer nós parecido com eles. E o que a gente tem aprendido? O nosso projeto, o nosso caráter não diz respeito sobre o que o diabo diz quem nós somos. Nós não temos nada a ver com o que o diabo fala que nós somos. Nós somos aquilo que fazemos. Então, enquanto o diabo está falando, nós vamos o quê? Continuar no caminho. Enquanto o diabo está esperneando, Neemias está o quê? Em oração. Enquanto o diabo está esperneando, acusando de ilegalidade, que é um princípio dele, não é seu, Neemias prosseguia o quê? Trabalhando. E por mais que a dor fosse tão grande de ser acusado de coisas que não diz respeito a você, mas diz respeito ao caráter dele, o que Neemias não parava de fazer? Continuar encorajando. Quando a unção de reconstrução está sobre a nossa vida, nós temos a capacidade de encorajar outras pessoas, mesmo vivendo diante do caos. Então vamos lá para um outro aprendizado. Não se sinta inferior por encorajar pessoas, mesmo que a sua obra não esteja concluída. Não se sinta inferior por encorajar pessoas, por você estar ainda vivendo o processo. Encorajem as pessoas mudarem de vida, encorajem as pessoas a saírem do conformismo, encorajem as pessoas a conhecer os princípios. E como você já viveu parte do processo, Neemias, você tem por obrigação de ensinar que todos passarão parte ou um todo, mas alguma coisa eles vão passar durante o processo. Então, Neemias não parava o quê? De encorajar o teu povo. Mas chega um momento que o diabo não aguenta.
O diabo ele vai por uma outra etapa. Ele vai lidar com o quê? Com os profetas. Ele vai lidar com os profetas. E é nessa hora que alguns de nós não aguentamos. Nós caímos nas ciladas dos falsos profetas. Sanbalate e Tobias, ele reúne um grupo de profetas. E ele, quando reúne esse grupo de profetas, ele assedia o coração desses profetas. Ele diz que Neemias está tentando deturpar a lei, levantando os muros para tomar Judá, para que ele se levantasse em rebelião, dizendo que Neemias estava reconstruindo tudo isso, ou numa falsa posição de reconstruir tudo isso, porque ia abandonar, porque ia largar tudo, não ia concluir a obra, as pessoas iam trabalhar, mas só que não iam ver o fruto dessa obra concluída. Então, esse espírito, Sanbalate e Tobias, ele corrompia os corações dos profetas. E os profetas dos corações corrompidos faz o quê? Entram no jogo dele. Olha, não se engane e nem fique frustrado de ver profetas, homens, mulheres de Deus com o coração corrompido. Não se frustrem e nem se engane. Pode haver, durante a sua caminhada, homens e mulheres de Deus com o coração corrompido, querendo te amaldiçoar, interromper a sua obra, dizendo que isso não é parte de Deus e ainda mais dizendo que você colheria juízo por essa parte de Deus. É nessa hora que muitos de nós deixamos a caminhada. Mas qual foi o primeiro princípio que Neemias nos ensina? Viver diante da voz e do chamado de Deus. O conhecimento da espiritualidade, o conhecimento do dom, dos discernimentos do Espírito, o conhecimento a ter a certeza que aquela palavra que Deus te enviou e esse propósito é algo seu e de Deus, aniquila toda a falsa profecia. Muitos de nós caímos porque não conhecemos a palavra de Deus e muito menos estamos seguros que Deus fala conosco. Olha, homem e mulher de Deus que cai por causa de falsa profecia, perseguição profética, precisa orar mais. Pessoas que vivem motivados por palavras proféticas alheias, de pessoas com corações corrompidos, precisa se voltar a Deus. Palavras proféticas mentirosas de falsos profetas, se fica desequilibrando o seu espírito, você precisa ter mais segurança e confiar em Deus. Da mesma maneira que o tal falso profeta se diz comunicar ao Senhor, você precisa ter a certeza que Deus fala com você também. Ou não somos todos nós unidos no mesmo espírito, o espírito provém de Deus e Deus fala com eles e não fala conosco também? Tudo isso precisa estar muito seguro dentro de nós. Olha o versículo 8. Neemias, como ele vai lidar com essa situação? E essa é uma situação muito perigosa, né? Imagine, o rei que acabou de ter a segurança, né, que Neemias restauraria, nunca pensou que Neemias se levantaria com um reinado pronto contra ele. Isso daí poderia gerar muitas complicações. Olha, uma acusação indigna, uma acusação imoral, uma acusação, né, ilegal, dá muito trabalho, dá muita dor, não faz bem, mas acontece. E nós vamos fazer o quê? Continuar trabalhando e continuar encorajando. O que Neemias fala no versículo 8? Porém, mandei dizer, não há veracidade em nada no que dizes.
tu, do teu coração, inventas. Neemias só fala o quê? É mentira. Isso não existe. É o coração dele que inventa isso. Porque aquilo que a nossa boca fala é do que o nosso coração está cheio. Na verdade, o que ele está falando e declarando é o intento que ele tem. Então ele sabe, Neemias é espiritual, ele sabe ler os sinais espirituais e todos nós precisamos saber ler também. Diga amém aí, irmão, fala amém. Amém. Porque todos eles procuravam atemorizar, dizendo, as mãos deles largarão a obra. Olha que interessante. Põe um marca-texto nisso daí. E ela não se concretizará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Olha o que esses espíritos malignos falavam. Qual que era a intenção deles? Desestruturar a equipe que Deus te entregou para restaurar. O diabo, ele gosta de desestruturar as pessoas que estão ao nosso redor, fazendo o quê? Dizendo que nós não somos pessoas confiáveis. Então, o que esse diabo fala? Ele diz o seguinte: Neemias vai largar a obra. Neemias vai abandonar isso daí. Vocês estão trabalhando, se esforçando à toa. Neemias não vai conseguir concluir isso. Ele vai abandonar vocês. Acorda. Olha a mensagem, né, de Sanbalate, Tobias e Gesem, desencorajando o povo e trazendo também um sentimento de desconfiança sobre a pessoa de Neemias. Então, quantas coisas Neemias estava passando nesse processo e quantas situações nós passamos na nossa vida de forma semelhante. Não significa que nós somos mais amaldiçoados ou menos amaldiçoados. Significa que o mundo espiritual que reina e que rege sobre a terra, ele age da mesma maneira, da mesma forma. Se você conversar com alguém que começou a viver um projeto, uma missão, uma restauração, ele vai declarar para você que ele passou por essas mesmas experiências. O diabo, Satanás, ele é repetitivo e nós precisamos conhecer as suas repetições de atuação. Se aconteceu com Neemias, provavelmente vai acontecer conosco também. E por que nós precisamos saber? E por que essa carta tem que estar revelada diante de nós? É para que nós não vamos desistir da nossa missão. Diga aí no seu coração, fala assim: eu não vou desistir. Fala assim: eu não vou desistir, porque o final dessa história vai acontecer. Eu vou ver a festa, eu vou ver o reinado, eu vou escrever a carta e eu vou assumir a autoridade. Amém? Então, entrando Neemias na casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Metabel, cada nome, meu pai do céu, disse ele: vamos, juntemos a casa de Deus ao meio do templo e fechemos suas portas, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Olha, o coração do povo estava corrompido. Estavam amedrontando Neemias. Ele vai te matar, ele vai te perseguir. O bispo está acrescentando aqui na mensagem: mandou gente armado na igreja. Então, esse espírito, ele traz, né, esse sentimento de amedrontar as pessoas, amedrontar o líder, amedrontar Neemias. Neemias podia ficar desequilibrado, sim ou não? Muito desequilibrado. Neemias podia correr agora e voltar a ser copeiro do rei na hora. Neemias poderia largar a obra e desistir da obra. Poderia, porque até então ele estava muito bem. Ele foi viver o que? Uma missão de restaurar algo que ele destruiu. Não, foi todo um povo que destruiu. Todos pecaram, todos corromperam. Mas se ele volta para trás, ele não cumpre o propósito. Se ele volta para trás, ele não é feliz. Se ele volta para trás, o inimigo toma autoridade. E outra coisa, tudo que o diabo falou pode se tornar verdade. Então, olha que interessante.
Olha como Neemias responde diante de um povo apavorado, né? Um povo até que tenta trair e corromper, né, todo o processo. Ele falou assim: como eu fugiria? Quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. Nós precisamos estar convictos daquilo que Deus nos entregou. Assim não entramos em ciladas e também não fugiremos do nosso propósito, do nosso chamado. Não nos enviou a nós, o Senhor, então Ele está dentro dessa batalha. E por que que tudo isso está acontecendo? É só aprendizado, mais nada. Você não vai morrer, você não vai perecer, você vai conseguir, você vai vencer, vai dar certo. É só um processo de aprendizado. Por quê? Porque você vai ser autoridade e a autoridade precisa viver o processo. Então vamos lá. Então, percebi que não era Deus que enviara. Olha só como ele é espiritual. Mas ele falou esta profecia contra mim, porque Tobias e Sambalate, o que? O alugaram. Então o que? Tobias e Sambalates, eles alugam o coração, corrompe o coração de pessoas. Nós aprendemos lá no livro de Davi como que, né, eles alugavam, corrompiam o coração das pessoas para que a obra parasse. Como que era? Adulando, bajulando, fazendo de vítima, abraçando, cumprimentando. Então, dessa mesma maneira eles agem. Vocês perceberam que o espírito é o mesmo? O diabo, ele age da mesma forma. O que nós precisamos fazer? Entender, conhecer o evangelho. Nós perecemos por falta de conhecimento do evangelho. E às vezes saímos falando até besteira aí, né? As pessoas querendo abandonar até o evangelho porque falam que o evangelho não funciona, que crente é tudo louco, que crente é tudo bitolado. Esses que falam dessa maneira é porque não conheceram a palavra, viviam uma alucinação do que era o evangelho, mas não a verdade do evangelho. Então vamos lá. Para isso, o alugaram, o corrompiam, para me atemorizar, para que eu assim fizesse e pecasse, a fim que tivesse algum motivo para me infamarem e assim me vituperarem. Então o que eles faziam? Eles chamavam esses profetas, né? Eles corrompiam o coração desses profetas para o quê? Para atemorizar, para infamar a pessoa de Neemias. Olha, existem processos na nossa vida. Eu creio que essa fase aqui é um nível grande de construção e de reconstrução que você possa estar vivendo, que possa levantar pessoas, homens, mulheres de Deus, contra a sua reconstrução, contra o seu projeto, com o coração inflamado, corrompido, dizendo que você está errado, que está tudo errado, que você vai sofrer, que você vai, né? Tantas coisas aí interessantes que a gente ouve, né? Mas tudo isso é importante que a gente saiba para quê? Para que a gente tenha plena convicção que nós estamos vivendo a palavra. E se estamos vivendo a palavra, nós estamos vivendo a verdade, não estamos vivendo um mundo de fantasia. E se nós estamos vivendo a verdade, nós sabemos qual é o final. Amém? Então, aí, versículo 14, lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate, conforme estas tuas obras. Tem momento da nossa vida que a gente realmente fica dolorido, fica triste, fica atribulado. E a gente quer que Deus olhe para as obras malignas daqueles que prestam contra nós. Então, Neemias declara, dá uma olhada, Deus, olha o que eles estão fazendo. Existem fases da nossa vida que tá difícil, tá dolorido. Não basta você ter que construir com uma mão e lutar com outra mão e ainda viver historinha, coisas infundadas de gente arrasado, de gente desconstruído. Então é dolorido. E Neemias fala, Deus, dá uma olhada na obra deles. Às vezes nós estamos precisando fazer esse tipo de oração. Deus, dá uma olhada no que eles estão fazendo.
Olha lá, e olha que interessante. E também, versículo 14, capítulo 6. E também da profetisa Noádia e dos demais profetas que procuram o quê? Me atemorizar. Existem momentos na nossa vida que nós precisamos até mesmo pedir para Deus dar uma olhada nos falsos profetas, naquelas pessoas que dizem mentiras, naquelas pessoas que falam pelo impulso e pelo intento do coração, numa única intenção: corromper, destruir e paralisar a missão e a obra que Deus te confiou. Se Deus te entregou uma missão e essa missão, o reino dele participa, a briga não é só sua, a briga é contra ele também. E quando nós temos Deus ao nosso favor, nós temos tudo o que nós precisamos. No versículo 14 tem o que? Profetas contra a obra, falsos profetas contra a missão, dizendo coisas terríveis. Ele vai morrer, ele não vai conseguir, não vai dar certo. E essas coisas, Neemias fala o quê? Olha que interessante. Ele olha, avalia e não entra em falsa profecia. No versículo 15, ele não espera nem mais um versículo para anunciar: pois acabou-se, o muro aos 25 de Elu, em 52 dias. Olha, enquanto existem até profetas com coração corrompido, com coração maligno, enquanto até tem profeta endemoniado, homens de Deus e mulheres de Deus endemoniados, que estão com coração corrompidos por pessoas que não viverão, não participarão do teu futuro, da tua vitória, do teu projeto, daquilo que Deus confiou. Neemias não chora, não fica atribulado, não fica desesperado. O que ele faz? Termina a sua obra. Enquanto tem falso profeta gritando, existe um homem de Deus concluindo a sua obra. Enquanto existe opositores gritando, existe um homem de Deus concluindo a sua obra. Enquanto existe palavras de acusação, palavras de aniquilação contra Neemias, tem um homem concluindo a tua obra. Sabe que eu aprendo com isso? Da medida que o diabo se levanta, é a medida que Deus te levanta também. Na medida que ele mais anuncia a sua derrota, mais Deus declara a tua vitória. Na medida que ele diz que ele vai destruir, vai corromper, vai aniquilar, na mesma força Deus te levanta para que você construa e termine a sua história. Na mesma proporção que o diabo levanta com fúria, na mesma proporção Deus te levanta com força. E quando ele te levanta com força, você conclui a tua vitória. Olha, você quer destruir essa corja de diabo, você quer destruir essa corja de gente ruim, essa corja de pessoas com coração maligno, essa corja de pessoas de coração irado, de pessoas que não reconstrói, que só destrói, que só persegue. Conclua a sua obra, conclua a sua obra. Diz aí no seu coração: eu vou concluir a minha obra. Fecha seus ouvidos, olhe para o teu propósito, motive as pessoas que você precisa motivar e termine a sua obra. Nós vamos terminar a nossa obra, nós vamos vencer, nós vamos conseguir, nós vamos sair dessa situação. Diz assim no teu coração: eu vou sair dessa situação. Enquanto tem até falso profeta esperneando, tem um homem concluindo a tua obra. Então, igreja, você vai concluir, você vai vencer.
mesmo passando por essas situações e não foi o Senhor que te levou, você precisa ter a convicção que Deus quer contigo, que Deus está interessado nessa obra, que Deus quer reconstruir essa obra contigo. Ele conhece o seu coração e Ele conhece o coração dos seus perseguidores, das situações desagradáveis da sua vida. Então, viva etapa por etapa, avaliando pessoas por pessoas e situações por situações. Todos nós um dia passaremos por uma... Ciro, você espirrou, você cobriu aí? Passaremos por uma experiência de reconstrução. Um dia todos nós passaremos e nós precisamos estar fortalecidos em cada etapa. Perdas todos nós um dia teremos. O povo de Deus um dia teve perdas, mas nós temos a esperança da restituição e da conclusão. Se nesse caminho você viveu perdas, você neste caminho vai viver a restituição e também vai viver a conclusão. Precisa confiar, alinhar, parar de se atemorizar e viver a obra do Senhor. Nós não vivemos a obra do Senhor para aplausos das pessoas, mas nós vivemos a obra do Senhor para mudar a vida das pessoas. Aonde Deus te enviar, se ali você não for aplaudido, não for entendido, você não foi com essa missão, mas você foi para que as vidas daquelas pessoas fossem transformadas. Amém? Glória a Deus. Essa história vai acabar e não vai acabar aqui. Nós estamos no capítulo 6 e o capítulo 7 ainda o pau vai quebrar e nós precisamos conhecer todo o processo, para não dar um de decepcionado e frustrado do Evangelho. Nós não podemos, eu tô um horror de gente que fala trem errado da Bíblia Sagrada. Lê primeiro antes de falar. Aí fala, porque Deus falou que ia dar certo, que eu ia conseguir, mas você precisa entender o processo. Amém? Então nós vamos orar nessa noite para que você conclua a obra. Amém? Neemias concluiu? Concluiu, mesmo diante até de palavras contrárias proféticas. Glória a Deus. Então eu vou pedir para vocês fecharem os seus olhos, pensarem na palavra de Deus, na tua missão, no teu projeto, naquilo que hoje você não quer mais estar confortável nessa situação. Você não quer mais estar confortável nessa situação. E você agora se levanta e fica indignado. E você decide mudar a história da sua vida. Meu Deus e meu Pai, muitos de nós levantamos, Senhor, ó Deus, mudando histórias, não somente a nossa, mas a história de um povo. Na força que Neemias caminhava, um povo aprendia, Senhor, ó Deus, a caminhada. Na medida, Senhor, ó Deus, que Neemias perseverava, um povo, Senhor, ó Deus, aprendia o que é perseverança. Na medida, Senhor, ó Deus, que Neemias passava pelas situações desconfortantes, passava pelas situações humilhantes, passava, Senhor, ó Deus, por situações, Senhor, que poderiam fazer parar. Mas aquele povo, quando olhava para Neemias, via um homem que conhecia o propósito e a vontade do Senhor. Quando a palavra do Senhor é verdadeira no nosso coração, ela se torna eficaz, Senhor, ao combate de
de qualquer situação e levante do inimigo. Quando a palavra do Senhor Deus, ela é verdade do nosso coração, ela é uma arma poderosa, Senhor, ó Deus, contra, Senhor, ó Deus, as falsas profecias, as falsas acusações, Senhor, as falsas situações de derrota, a desmotivação do povo. Deus, quando a tua palavra, Senhor, ó Deus, é viva, ela é eficaz para que nós não retrocedemos diante da caminhada. Deus, eu declaro, Senhor, ó Deus, que nessa madrugada se levanta um povo corajoso, cheio da tua palavra, verdadeiro no teu evangelho, com, Senhor, ó Deus, a missão do coração concluído, com propósito verdadeiro, Senhor, e esse propósito sendo verdade, a espada eficaz, Senhor, ó Deus, ela é tomada em suas mãos. Eu declaro, Senhor, ó Deus, que o nosso povo passará por situações, Senhor, ó Deus, e não se corromperão, passará por tribulações, Senhor, e não desistirão, passará, Senhor, ó Deus, por humilhação, sabendo, Senhor, a verdade que cada um são, passará, Senhor, ó Deus, por falsas profecias e rirá deles, Senhor, ó Deus, porque eles conhecem a verdade da tua palavra, e não é, Senhor, ó Deus, a verdade da tua palavra aquilo que sai de vossa boca, e não é, Senhor, ó Deus, a verdade da tua palavra aquilo que se achega ao nosso coração. Só existe uma verdade, só existe uma palavra, só existe um caminho, Senhor, ó Deus, aquela que é entregue por ti mesmo. Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, nesta madrugada se levanta um povo que ouve a tua mensagem, que ouve o teu chamado e que ouve o teu propósito, e que a verdade, Senhor, ó Deus, dos teus lábios dissipam, Senhor, ó Deus, qualquer acusação, dissipa, Senhor, ó Deus, qualquer falsa profecia, dissipa, Senhor, ó Deus, qualquer coração invejoso, qualquer coração enganoso, coração, Senhor, ó Deus, que engaja, que laça outros corações, Senhor, ó Deus, com astúcias, com habilidades de palavras, pessoas, Senhor, ó Deus, que usam de habilidades, de jeitos, Senhor, ó Deus, de astúcia com as palavras, nós aniquilamos, Senhor, ó Deus, ficamos imunes com cada uma delas, pela verdade que o Senhor nos declarou. Deus, que a verdade, ela venha florescer no nosso coração, para que qualquer situação, Senhor, ó Deus, que essa apareça por um só motivo. No capítulo 1, o Senhor declarou, por um só motivo toda essa tempestade acontece. Deus, esse livro foi escrito, essa carta foi escrita, Senhor, ó Deus, de tantos problemas, adversidades, tantas situações desprezíveis, desconfortáveis, desnaturadas, desconfiguradas. Deus, toda essa carta de tribulação que viveu esse homem de Deus aconteceu por um só motivo: a inveja, Senhor, ó Deus, o coração maligno, o coração irado, por um só motivo, porque não vão estar no nosso futuro, não vão contemplar da nossa alegria, o seu nome não vai ser lembrado, porque é essa palavra que Deus entregou, seria honrado aqueles que estariam conosco. Deus, nós finalizamos essa oração declarando, Senhor, ó Deus, que nós vamos até o final. Enquanto, Senhor, ó Deus, o diabo lança a mensagem dizendo até que tu disseste, nós entregamos outra mensagem. Enquanto o diabo se levanta entregando palavras, Senhor, ó Deus, dizendo que tu dissestes, nós entregamos outra mensagem. Sabe que nós aprendemos com isso, Senhor, que nós precisamos entregar outra mensagem: a obra concluída. E nós declaramos, Senhor, ó Deus, nessa madrugada: Satanás, a obra está concluída. Satanás, a obra está concluída. Inimigo, a obra está concluída. Não tem mais jeito. Você não persegue, você não ganha. Não tem caminhos, não tem brecha, não tem portas. Os muros foram levantados.
As portas foram recolocadas, não há brecha, não há porta. Finalizamos a obra e agora riremos de ti. E tu, ó perverso, volte-se ao seu coração e volte ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, também terminamos a nossa campanha de jejum. 30 dias de jejum, Senhor, ó Deus, pelo dom da sabedoria, que as pessoas, Senhor, ó Deus, recebam o dom, que o dom venha florescer no coração. Abra os olhos para que vejam a verdade, abra os ouvidos, Senhor, ó Deus, para que contemplam e ouçam a verdade do Senhor. Deus, abra os sentidos espirituais, Senhor, ó Deus, para que percebam, Senhor, ó Deus, a verdade. Dê prudência no falar, prudência no agir, prudência nas ações, Senhor, que os lábios sejam proféticos, que os lábios sejam declaradores, que os lábios, Senhor, ó Deus, sejam a verdade intuitiva do Senhor. Tira, Senhor, ó Deus, o povo do engano. Tira, Senhor, ó Deus, o povo, Senhor, ó Deus, da ruína, mas levanta cada um de nós na verdade, na justiça e do juízo do Senhor. Assim nós oramos e abençoamos, Senhor, ó Deus, cada um de nós. Abençoamos a nossa família, abençoamos os nossos amigos, abençoamos os nossos pastores, abençoamos, Senhor, ó Deus, os nossos filhos e declaramos a bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Participa aqui, mamãe. Você tá bem, você tá de pijama, você tá bem. Deus abençoe. Deus abençoe cada um de nós. Amanhã nós vamos nos aprofundar mais nessa mensagem. E essa mensagem vai trazer muita clareza Amém. das obras de Deus. Um grande beijo para vocês e até amanhã, às 2h da manhã. Beijo. Parabéns, amor.